É com muito regozijo no coração que fechamos mais um ciclo, mais um ano, na verdade, conduzidos pela bondosa mão de Deus, conduzidos pela graciosa mão de Deus, trazidos aqui pela fidelidade de Deus. A palavra diz que o Senhor nos tem ajudado, grandes coisas fez o Senhor, e Ele nos tem ajudado até aqui. Sim, Ele começa a boa obra e Ele também termina esta boa obra. Então, sinta-se feliz, sinta-se abraçado aqui neste lugar, nesta live, sinta-se amado neste ministério. Nós temos um chamado da parte de Deus para amar o próximo, não é verdade? Esses são os dois grandes mandamentos. Jesus resumiu toda a lei e os profetas nesta palavra. Ele diz: ama a Deus sobre todas as coisas e ama a teu próximo como a graciosa mão de Deus. Então, o amor, você sabe, ele é a força mais poderosa. E para nós entendermos o amor de Deus, podemos aqui trazer Paulo para a nossa conversa, porque Paulo colocou em equiparação o amor, a esperança e a fé. Você veja que ele coloca numa linha de comparação três sentimentos mais fundamentais e básicos para o ser humano: o amor, a esperança e a fé. E ele diz que dentre os três, o maior é o amor. É o amor. Isto é de impactar os nossos corações, porque sem esperança ninguém vive. Houve uma pesquisa entre sobreviventes do Auschwitz, do Holocausto, quando quase 7 milhões de judeus foram mortos, e um deles, quando foi perguntado o que manteve você vivo naquele cenário de filme de terror, ele disse: o que me manteve vivo foi a esperança de que eu sairia daquele lugar, a esperança de que eu venceria aquele drama. Então, você imagina que muitos estão no final deste ano desesperançosos, muitos não têm esperança, muitos estão debaixo de um clima de funeral. A partir de 1º de janeiro de 23, o Brasil vai acabar. Amado, Deus está no controle de tudo. Renove a tua esperança em nome de Jesus. Também sem fé é impossível viver. A fé, ela é tão importante que diz que a graça que nos é dada da salvação é recebida pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé, se for pequena como um grão de mostarda, tem poder para remover montanhas na vida. Agora, dentro desses três, o maior é o amor. Então, amado, eu quero declarar que o amor de Deus derramado em teu coração nesta hora traga aí renovo para o teu espírito, para a tua alma, traga renovo para o teu coração, para a tua família, para as tuas atitudes. Faça tudo com amor. Nós estamos fechando um ciclo, fechando 2022, estamos dando boas-vindas para mais um ano novo, e será um ano cheio do amor de Deus, um ano cheio de graça e de misericórdia. Então, que você receba este novo ano abundante do amor de Deus, abundante deste amor poderoso, que diz a palavra que por causa deste amor, Deus deu o seu Filho para morrer por nós. Através da obra de amor em Cristo Jesus, você receba aí a renovação na tua vida de uma forma tão grande, você adentre
2023, dizendo que este ano será um ano poderoso, será um ano cheio da glória de Deus, um ano de oportunidades, um ano de você mergulhar profundamente no conhecimento de Deus, na comunhão com Deus, você mergulhar tremendamente na palavra do Senhor e viver um ano cheio, transbordante do poderoso amor transformador de Deus na tua vida. Eu declaro, este ano será transformador em o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos estudar agora, fazer uma reflexão bíblica. Vamos mergulhar na palavra, uma palavra bíblica, portanto profética e temática para o ano que se avizinha, 2023, e depois vamos orar a Deus. Essa é uma palavra inspirada, uma palavra bíblica, uma palavra que vem de Deus, porque ela é bíblica, ela é sagrada, e em nome de Jesus fará diferença na tua vida. Este ano de 2022, o Senhor nos deu vistas a passagem de Samuel, quando diz que Ele nos daria casa firme. Foi uma promessa a Davi, ao reinado e à sua posteridade, e de fato o Senhor fez grandes milagres em nosso ministério, em cada família. Nós tivemos pessoas que estavam desempregadas, conseguiram um emprego, um local de trabalho, o Senhor lhe dando firmeza, solidez, vitória, testemunho, pessoas que foram curadas, viram o milagre de Deus na mesa de uma cirurgia, para a glória do Senhor. Deus respondeu orações, um ano cheio de milagres, cheio de testemunhos. Nós temos aqui na entrada da igreja uma taça com orações, pedidos de orações, e gente, ali também estão os testemunhos, grandes testemunhos, muitos livramentos que Deus concedeu também para a glória do nome do Senhor. E o nosso ministério, Igreja Cristo Vive Missão, viveu também um grande milagre, um grande sinal da parte de Deus, porque há pouco mais de 20 anos nós estamos lutando, perseverando, crescendo em graça, em conhecimento, e sempre no aluguel, mas finalmente Deus nos deu uma casa própria, Deus nos deu uma igreja própria, em Itaipu, na rua Francisco, Estrada Francisco Cruz Nunes, 10.031, a região oceânica de Niterói, na pista principal, um imóvel de 600 metros quadrados, já tem lá um prédio edificado para a glória do Senhor, passará por reforma. Então, uma vitória esplendorosa, cheia de glória, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isto é também casa firme, porque a igreja apenas no aluguel é muito frágil, é um movimento muito frágil, mas com um templo próprio, com uma casa própria, o trabalho está enraizado, será permanente em nome de Jesus. Então, a Deus todo louvor, a Deus toda glória, uma grande vitória que o Senhor nos concedeu, levantou uma família que semeou, e nós declaramos toda bênção e graça e chuva de milagres em nome do Senhor Jesus Cristo. E cremos que Deus também vai dar essa vitória aqui no Rio de Janeiro. Nós teremos 2 igrejas próprias para o louvor e a glória do Senhor Jesus. Tudo tem um tempo, uma maneira, um modo, e o Senhor está fazendo a sua obra maravilhosa, em nome de Jesus. E também agradeço a Deus pela nossa última ferramenta que nós colocamos no ar, o nosso It's Moving, é um biosite para celular. Você coloca lá It's Moving, Cristo Vive Missão, você vai encontrar. Você também pode me solicitar o link, eu lhe envio, e ali nós temos reunidos as nossas mídias sociais, palavras devocionais, temos lá
o mapa para chegar aos endereços da igreja. Nós temos os links para o YouTube, Instagram, Facebook, fanpage. Temos lá o botão para pedido de oração. Você clica no pedido de oração e vem direto para o WhatsApp do pastor. Faça lá também o seu pedido de oração. Então, uma bênção para a glória de Deus. É uma ferramenta também para você, empreendedor. Você também pode fazer essa ferramenta para divulgar o seu trabalho. No último botão do meu It's Moving, o It's Moving da igreja, tem lá, crie o seu It's Moving. Faça isso, comece 2023 com uma nova ferramenta, em nome de Jesus, para crescer em graça, em poder e em misericórdia. Amém? Louvado seja Deus. Vamos lá, amada igreja, abra aí, por favor, a sua Bíblia em 2 Samuel capítulo 22. O Senhor me deu vistas a esta palavra que eu quero compartilhar com a igreja. Estou sentindo falta dos outros irmãos. Nós temos aqui oscilando alguns irmãos, muito feliz em ver cada um deles, com muita alegria, sentindo falta dos outros irmãos. Vamos lá, meus amados, venham aqui para o Facebook da igreja, em nome de Jesus. Facebook Anderson Nogueira Bispo. Vamos lá, abra aí a sua Bíblia, ovelhinha amada, 2 Samuel capítulo 22, versículo 49. Esse é o tema 2023. O Senhor me deu vistas a esta palavra. Nós vamos semear aos corações. Celebrai ao Senhor, pois é Ele quem exalta, é Ele quem livra, é Ele quem dá grandes vitórias e usa de benignidade para com o seu povo. Esta é a visão, é a palavra temática para 2023. Nós vamos entrar este ano celebrando a Deus, celebrando, louvando, adorando, enaltecendo, glorificando, agradecendo este Deus maravilhoso pelas suas vitórias, pelos seus livramentos, pelas suas bênçãos, que por benignidade ter planos conosco, apesar dos nossos erros, limitações, falhas, pecados. Deus tem o melhor e está operando na vida do seu povo, baseado sempre na graça, na benignidade do Senhor. Então, versículo 49 diz a palavra do Senhor: o Deus que me tirou dentre os meus inimigos, sim, tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento, celebrar-te-ei, pois, entre as nações, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É Ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e a sua posteridade para sempre. Você veja essas expressões que Davi está usando aqui. Ele exaltou acima dos adversários, ele livrou dos homens violentos. Então Davi vai celebrar a Deus, vai cantar louvores, porque ele dá grandes vitórias, porque ele usa de benignidade com Davi e a sua posteridade. Essas são obras que Deus opera, o Deus benigno. Pai eterno e amado, nós queremos exaltar o teu nome nesta noite maravilhosa. Esta é a última live de 2022, a última oportunidade que nós temos aqui, ó Pai, para como comunidade da fé, como povo de Deus, corpo de Cristo, unirmos a nossa fé, unirmos as nossas orações, a nossa reflexão bíblica, pautando a nossa visão para 2023 sobre a palavra de Deus, pautando as nossas orações, o nosso foco, nossa visão, Senhor, nossas petições sobre o que diz a palavra, sobre a inspiração da palavra de Deus. E assim, meu Deus, já estamos dando boas-vindas para 2023, cheio de confiança, cheio de esperança, cheio de fé, debaixo da iluminação
do Espírito de Deus, movidos pela graça e pelo amor de Cristo Jesus. Estamos dando já boas-vindas a 2023, declarando, Pai, que essa palavra não volta vazia. Essa palavra vai atingir os seus objetivos, atingir os seus alvos, e nós veremos um 2023 bíblico, um 2023 ungido, um 2023 transbordante de Deus e de tudo aquilo que tem a ver com o reino de Deus. Ó Senhor, eu tenho diante de mim uma missão muito grande, eu tenho diante de mim uma missão de grande responsabilidade, que é transmitir para os teus filhos, teu povo, tuas ovelhinhas amadas, a palavra de Deus. Aí eu te peço, Pai, usa-me com a tua sabedoria para falar a tua vontade. Em o nome do Senhor e do Salvador Jesus Cristo, e o povo amado de Deus diga amém e amém, e louvado seja o nome do Senhor. Amada igreja, igreja de Cristo, povo amado, povo de Deus, povo santo, povo mais do que vencedor, povo cabeça, povo que eu estou com saudades, porque não tivemos culto domingo, e neste domingo também não teremos culto, só no dia 8, povo amado de Deus, eleito e precioso. Estamos diante de uma passagem tremenda da Bíblia Sagrada, do livro de Samuel, uma passagem basilar para o entendimento de toda a Bíblia Sagrada, de tudo que Deus prometeu, fez, cumpriu na vida do seu povo. Diante de uma passagem que mostra o Deus que projeta e o Deus que faz, o Deus que cumpre a sua palavra. Palavra esta que nos atinge a nós no ano de 2022 e para 2023 fará toda a diferença em nossos dias. Eu quero que você tenha máxima atenção ao que será semeado no teu coração, que você terá direção este ano de 2023, em nome de Jesus, bíblica, profética, e para a glória do Senhor, veremos Deus agir, Deus operar na vida da igreja. Então, os pensamentos finais do livro de Samuel, dos livros Samuel 1 e 2, livro sagrado, livro bíblico, nós encontramos alguma coisa. Antes de entrar propriamente no texto, nós precisamos entender o que é que se passa aqui, para que, quando a pena do escritor está sendo usada, o que é que está acontecendo ali no mundo espiritual. Então nós estamos diante de pensamentos finais, e nós encontramos neles, em primeiro lugar, o contraste entre a palavra de Deus, que é sempre confiável, versus a instabilidade dos juramentos humanos. Quando você pega o livro de Samuel, você vê homens falhos, homens que não conseguiram atingir o cumprir a sua meta, a sua palavra, os planos que Deus tinha para eles, principalmente Saul, um homem colérico, um homem vingativo, um homem orgulhoso, um homem que não honrou o chamado que estava sobre a vida dele. Então, a palavra coloca um contraste. Nós vemos um pouco antes Eli era um sacerdote que não colocava rédeas na sua casa, não disciplinava os seus filhos. Ofni e Finéias, filhos do sacerdote Eli, eram homens extremamente carnais, eram filhos de Belial, eram uma vergonha para a obra de Deus. Então, nós vemos aqui um contexto generalizado de pessoas que se distanciaram da palavra de Deus, que desonraram o chamado. Mas em contrapartida nós vemos Deus cumprindo toda a palavra profetizada,
toda a palavra decretada e usando homens fiéis para isso. Tal como, por exemplo, Samuel, toda a palavra que Deus deu por intermédio de Samuel se cumpriu, porque ele estava dentro da visão. Então, amado, ovelha, família espiritual, toda a palavra de Deus terá que se cumprir na vida da igreja. Por isso eu quero que nós voltemos os nossos olhos e ouvidos e atenção inteiramente à palavra, para que 2023 faça a diferença na vida e você paute seus pensamentos, paute suas palavras, suas decisões sobre a palavra de Deus, porque ela será lâmpada para os teus pés, ela será luz para o caminho. A palavra de Deus não pode ser apenas um livro que nós temos lá consideração por ele, é a palavra, é a Bíblia, mas que na verdade nós não consultamos, na verdade nós não examinamos, nós não meditamos na palavra. Não, isso não pode ser a tua realidade. Nós precisamos mergulhar nesta palavra, porque ela é fiel, ela se cumpre. Nós vemos uma reflexão e uma síntese da carreira de Davi. Nesses últimos pensamentos de Samuel, faz-se uma reflexão da carreira de Davi. Eu quero dizer para você que é muito oportuno no final do ano, especialmente, você fazer uma reflexão de como foi o seu ano de vida. Se Jesus voltasse hoje, como é que seria essa volta de Jesus? Você acertou mais do que errou? Você buscou ser fiel a Deus? Você procurou viver a palavra de Deus ou você não deu atenção à palavra? Você até conhece o Salmo 23, o Salmo que fala sobre o pastor, mas você não conhece o pastor do Salmo 23. Como é que foi a sua vida? É preciso fazer uma retrospectiva. E aqui no final é isso que apresenta a respeito de Davi. Em nome de Jesus, pense nos erros que você teve neste ano, para não cometê-los novamente em 2023. Porque se você comete os mesmos erros anualmente, você não terá um ano novo. Você viverá como Israel no deserto, andando em círculos, e nós não queremos isso. Você vai passar pelo deserto e vai entrar na terra prometida em nome de Jesus. Então, o livro nos apresenta unidades literárias análogas, tratando sobre os valentes de Davi, por meio dos quais o Senhor protege o rei e derrota os inimigos de Israel. Ou seja, a palavra nos apresenta diversos textos que fazem uma comparação aos valentes de Davi, homens que foram usados por Deus para derrotar os inimigos de Israel, especialmente os filisteus. Então, o que a palavra está dizendo? Desde o início do chamado de Davi, até mesmo de Saul, o projeto de Deus era vencer os filisteus. Os filisteus eram os arqui-inimigos de Israel. E quando Davi assentou-se no trono, como sendo um homem de Deus, que queria servir e honrar a Deus, de verdadeiro coração, Deus levantou pessoas para ajudá-lo. Deus levantou pessoas valentes, que não abriram mão de estar ao lado de Davi, para ombreá-lo, até que tivesse Davi vitória sobre todos os inimigos de Deus. E eu declaro, chamo a existência para a minha vida, para o nosso ministério, para a tua vida, para os teus negócios, para o teu trabalho, para o teu empreendimento, onde você estiver, na tua família. Deus levante pessoas para te ombrear. Deus levante pessoas para lhe dar as mãos. Ninguém avança na vida sozinho. Ninguém faz tudo sozinho. É necessário na nossa caminhada que pessoas se levantem, sejam usadas por Deus para abençoar. Assim a vida segue. Eu creio que Deus tem essas pessoas reservadas para nós. Receba esta palavra. E ainda o livro apresenta
valores da observância, da honradez. Você veja que Davi era considerado pelos seus valentes como lâmpada para Israel, uma luz para aquele povo, um homem que levava luz de Deus para eles, era uma inspiração para aquele povo, era um modelo, era um exemplo de fé, um exemplo de obediência a Deus, um exemplo de generosidade para Deus, um exemplo de valentia e de confiança em Deus. E da mesma forma, Davi tratou com máxima dignidade os seus valentes, ao passo que teve um momento que Davi sentiu sede, queria beber das águas próximas de Jerusalém, e aqueles homens valentes foram lá, mesmo com a presença dos inimigos, correndo risco de vida, buscaram água para Davi e lhe deram. E Davi disse: gente, esta atitude de vocês foi tão maravilhosa, tão digna, que esta água eu vou oferecer como oferta para Deus, como libação, eu vou derramar no altar de Deus. Esta é uma atitude digníssima, ou seja, honradez. Amados, nós, povo de Deus, precisamos nos tratar com honradez, precisamos olhar os irmãos com honra, com amor, com sentimento de preservação. Precisamos olhar os irmãos e querer o melhor uns dos outros. Quando alguém está passando dificuldade, precisamos orar por ele, querer ajudá-lo dentro das nossas possibilidades. Quando alguém traz um testemunho, nossa posição é de alegria, é de felicidade, bênçãos, alegrando-se com os que se alegram e chorando com os que choram. Esse é o nosso desejo. Nós, como igreja, não podemos puxar o tapete um do outro, sabe? Viver com rixas, viver constantemente querendo, sei lá, ser um melhor do que o outro, ou puxar o tapete do outro, viver sempre com uma pulga atrás da orelha, desconfiando, olhando por trás, esfaqueando pelas costas. Isso não é papel do cristão, isso não é atitude de um cristão. Então esse é o pano de fundo que está diante de nós, a palavra confiável de Deus, a reflexão da vida para que possa ser colocada sobre a palavra de Deus. Nós vemos valentes sendo usados por Deus para cumprir os propósitos da palavra de Deus, dos planos de Deus, e a palavra que nos remete à honradez entre os irmãos. Isso tudo é uma maneira que o livro bíblico de Samuel nos apresenta, com que Deus se manifestou para capacitar e exaltar os seus servos, para que eles realizassem as missões das quais o Senhor lhes encarregou, e então lhes deu o apoio que precisavam. Ou seja, Deus deu metas para essa gente. Vocês vão vencer os filisteus, vocês vão estabelecer paz na minha terra, vocês vão levar vitória para o meu povo. Mas como é que vocês vão fazer isso tudo? Como é que vocês serão instrumentos nas minhas mãos se vocês não confiarem na minha palavra e também não tiverem uma palavra confiável? Ou seja, uma palavra que seja sim, sim e não, não. Como é que vocês serão instrumento nas minhas mãos se vocês não aprenderem a refletir sobre o que vocês vivem, não fazerem uma reflexão? Vocês vão continuar vivendo os mesmos erros? É preciso refletir. Como é que vocês serão instrumentos vivos nas minhas mãos se vocês não tiverem gente boa do lado de vocês? Ou seja, reduzirem a fé ao ponto de dizer: só eu que presto, mais ninguém presta. Um reducionismo da fé. Eu sou o único que sirvo, mais ninguém. Não! Por isso Deus levanta pessoas para estar do nosso lado, exatamente para mostrar que a igreja é um corpo.
A igreja é feita de um corpo. Uma pessoa só não pode dar conta de tudo. Uma pessoa só não pode fazer sozinho uma igreja encher. Uma pessoa só não pode fazer sozinho uma igreja avançar, um trabalho avançar, qualquer coisa que seja. Uma andorinha só não faz verão. É preciso um corpo. Como é que vocês serão instrumentos nas minhas mãos de exaltação sobre os adversários, capacitação para terem vitória sobre os filisteus, se vocês não aprenderem o princípio da honra? Honra ao que merece honra. Amado, a honradez uns aos outros é uma das coisas mais motivadoras. Se você não estabelece um princípio de honradez, se você não sabe parabenizar, honrar aqueles que merecem honra, você sabe, a pessoa às vezes desmotiva, a pessoa cansa. Está lá um funcionário, a pessoa trabalha, ela precisa de um estímulo, ela precisa de ser honrada. Pega lá a foto dela, coloca lá no quadro da parede, funcionário do mês, plá, fulano de tal. Por quê? Vendeu mais que todo mundo. Vai ter lá a PL, vai ter participação dos lucros, vai ter lá o 14º, vai ter uma vitória, uma bênção. Ou seja, é maneira de você honrar os que merecem honra, para que eles não estejam sempre fazendo o seu compromisso debaixo de suspiro e de dor, mas estejam motivados. Então esses são princípios que a palavra apresenta. Depois você veja no capítulo 23, versículos 9 a 12, como diz que eles tiveram vitória sobre os inimigos, e o versículo termina dizendo que o Senhor deu o livramento. Ou seja, o texto mostra, fulano Beltrano foi lá, fez e ganhou a guerra. E aí o versículo termina dizendo, assim o Senhor deu o livramento. Ou seja, amado, Deus usa pessoas, a glória de Deus, a honra de Deus, Deus usa pessoas e Deus vai te usar grandemente. Então estamos entrando no 22, diante de um cântico de ações de graças, onde Davi louva ao Senhor por havê-lo livrado da morte, fortalecido na batalha. O assunto do cântico é a proteção e o livramento concedidos pelo Senhor. Você vai ver isso nos versículos de 1 a 7. E vais ver que o reinado de Davi foi extremamente abençoado por Deus, com grandes vitórias. O território de Israel foi tremendamente ampliado. A nação foi hegemônica, poderosa. O povo viveu anos de segurança e anos de paz em seu domínio. Eu parafraseio aqui, meu amado presbítero Jorge, digo que as pessoas seguras são mais felizes. Foi o que Davi concedeu para aquele povo, através da instrumentalização da obra de Deus na vida dele. O povo viveu tempos de segurança, o povo viveu tempos de paz, grandes vitórias, o Senhor estava operando. Amado, isto é para mim, isto é para você, isto é para a nossa vida, isto é para 2023, mesmo com todos os aspectos negativos que podemos estar visualizando para o ano que vem, politicamente, economicamente. Amado, Deus está acima de tudo. Deus é um Deus da vitória. A resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então, depois do versículos 17 a 20, Davi celebra ao Senhor, e ele celebra o Senhor diante de todas as nações, com espírito de gratidão. Ele louva a Deus, e ele ora a Deus reconhecendo a sua benignidade, reconhecendo que através da benignidade de Deus é que veio toda a vitória para a sua vida. Amado, note o que está se passando aqui. Davi era um homem estrategista, Davi era um homem de guerra, Davi era um homem preparado. Quando estava no deserto, venceu o urso, venceu o leão, depois venceu Golias. Mas todas as vitórias que ele teve, toda a conquista, todo o avanço, ele diz, é fruto da benignidade de Deus, é fruto do preparo de Deus,
foi Deus quem preparou-me, foi Deus quem fez esta obra, é Deus quem está operando isso tudo. Então é interessante ver isto no cântico, esse louvor de Davi sobre a libertação, a vitória, a grandeza das obras conquistadas. Por quê? Por que é interessante ver isso tudo? Porque muita gente, quando tem vitória, muita gente, quando a sua vida melhora, muita gente, quando adquire bênçãos, conquistas, tem aquisições, ou materiais, ou profissionais, qualquer área que seja na vida, quando ela se vê em situações melhores, muita gente se esquece de Deus, se esquece de agradecer a Deus, se esquece de honrar a Deus, se esquece de cumprir os propósitos de Deus, que foi o que aconteceu com Saul. Saul foi levantado rei para ir contra os filisteus e dar ao povo de Israel vitória e paz, mas ele se desviou dos projetos de Deus, ele se colocou acima dos projetos de Deus, ele se esqueceu do que Deus tinha chamado a ele para fazer. Ao contrário, Davi atribuiu tudo a Deus e viveu para honrar a Deus. Você vai ver isso no versículo 21 a 25. Eu não estou lendo os versículos por causa da hora, a mensagem é grande, a mensagem é extensa, então para não ultrapassar muito tempo, não estou fazendo as leituras, mas eu estou citando, você está aí anotando, e você pode depois voltar aqui no vídeo, se não tiver anotado, volta no vídeo, anota, para você fazer as leituras. Você vai ver isso no versículo 21 a 25, 2 Samuel 22. Então, o nosso chamado, amados, para 2023, a partir de 2023, a partir de já, porque é bíblico, é para a nossa vida, é que celebremos ao Senhor com o espírito de toda gratidão diante de todas as nações, por onde nós passarmos, onde nós estivermos, seja na igreja, seja no trabalho, seja na escola, na faculdade, na vida social, onde estiver, dentro de casa, na família, celebrar ao Senhor com toda gratidão, como fez Davi, que deixou claro que toda a exaltação, livramento, vitórias da sua vida eram fruto da benignidade e da graça de Deus, que estabeleceu planos para a vida dele, apesar dele pessoalmente ser um pecador, apesar dele pessoalmente ter errado muitas vezes, os planos de Deus foram maiores, perseveraram e trabalharam na vida de Davi. Por isso Davi louva a Deus em espírito e verdade e reconhece tudo que Deus fez. Amado, se fosse Davi por Davi mesmo, se fosse Davi em si mesmo, ele não conseguiria nada, ele teria se desviado. Davi pecou com Batseba, Davi colocou Urias na frente de guerra para morrer, Davi não disciplinou Aminon no estupro, Davi não colocou freios em Absalão, percebendo uma vingança iminente. Davi não fez o que tinha que fazer dentro da sua casa, nem dentro do reino. Muitas vezes ele resvalou os pés, ele fugiu, ele fez aliança com os inimigos, fugindo da sua terra. Então Davi se colocou em saia justa muitas vezes. Se dependesse apenas de Davi, nada iria adiante. Mas por causa de Deus, dos planos de Deus, da benignidade do Senhor, Deus trabalhou no coração de Davi, Deus apertou os parafusos, Deus deu maturidade para esse homem, trabalhou no deserto, permitiu que ele enfrentasse o urso, o leão, o Golias, as perseguições de Saul e as tantas, aquele diamante bruto foi trabalhado, aquele jovem garoto do deserto, esquecido lá no deserto, foi trabalhado e foi colocado por Deus
numa questão, numa situação estratégica para levar a termo todos os projetos que Deus tinha para ele. Da mesma forma, amado irmão, irmã, nós também estamos sendo diariamente trabalhados por Deus, trabalhados pela mão da misericórdia de Deus. A palavra misericórdia do hebraico é chesed, é a mesma raiz hebraica para a palavra útero. Você sabe que no útero a mão da misericórdia de Deus trabalha na nossa substância ainda informe, e dali pela misericórdia de Deus nasce o milagre da vida. E essa mesma palavra do hebraico, raiz, chesed, vem para a vida, significa misericórdia. E qual é o útero da vida, senão a misericórdia de Deus, que mais trabalha em nossa vida, para que nós sejamos formados em Cristo, para que nossa maturidade seja formada, para que nossa capacidade seja formada, para que nós avancemos em conhecer o Senhor biblicamente e em intimidade, para que possamos ser instrumento nas mãos dele, para que nós aprendemos a ser comunidade com o espírito de honradez, unidos no espírito do amor, para que nós aprendamos a refletir ano após ano sobre o ano que nós tivemos, para avaliarmos, examinando-nos com a Escritura, para vermos onde erramos, quais são os nossos pontos fracos, onde precisamos melhorar, onde precisamos transformar tudo, porque não fomos mais do que um zero à esquerda em algumas áreas da vida. Nós precisamos de ter capacidade para isso, irmãos. Se nós negarmos nossas fraquezas, ou nos acharmos os onipotentes, isso é sinal de fraqueza. Todo esse excesso é sinal de fraqueza. Lata vazia que faz barulho, cachorro que late que não morde. Você precisa reconhecer os pontos que Deus quer trabalhar na sua vida. Foi o que Davi fez. Ele aprendeu as duras penas a olhar essas fraquezas e a permitir que a palavra de Deus trabalhasse na vida dele, para que ele se tornasse o grande rei Davi, o maior rei da história de Israel. Então, amado, celebre a Deus com espírito de gratidão, como fez Davi, porque o Senhor protege, o Senhor dá grandes livramentos ao longo da vida, porque Ele tem planos, porque Ele é benigno para conosco, e Ele tem planos. Por causa dessa benignidade, os planos de Deus continuam sobre a tua vida. Então, Davi afirmou que Deus é capaz de livrar o seu povo das ondas gigantes, das ondas mortais, bem como das astutas armadilhas dos inimigos. Davi diz que o livramento concedido pelo Senhor é uma expressão de sua justiça e fidelidade para com os seus servos, para com os seus fiéis. Isto é verdade. Depois você olha lá o Salmo 18, que ele escreve exatamente nesse período em que estava sendo perseguido. Ele vai te apresentar ali a sua experiência com Deus no enfrentamento de uma quase morte. Você sabe que normalmente pessoas que enfrentam uma situação de quase morte, um infarto, uma internação, qualquer coisa, quando elas retornam muito melhores, retornam muito mais amantes da vida, apaixonados pela vida, para não perder tempo com picuinhas e coisas tolas e bobas que desgastam a vida. Ovelhinha amada, você enxergue a vulnerabilidade e a transitoriedade da vida, da existência, porque assim se tornará muito mais clara a grandeza e o poder de Deus, pois é esta grandeza e é este poder que te sustenta. Somos vasos de barro e precisamos desta graça maravilhosa. E concluindo, celebre a Deus com espírito de gratidão, como fez Davi, pois o Senhor fortalece, o Senhor exalta, o Senhor capacita para vencermos as oposições malignas, as próprias debilidades da nossa carne e as nossas limitações, num movimento de contínua superação, para que possamos realizar as tarefas que Ele mesmo nos encarregou. Afinal, perguntou Paulo, quem é suficiente
para fazer a obra de Deus? Quem é suficiente para ser cheiro de vida para os salvos e cheiro de morte para os que se perdem? Quem é suficiente? E ele diz: a nossa suficiência vem do Senhor, porque nós não somos capazes de sequer pensar alguma coisa como se partisse de nós, mas a nossa suficiência vem do Senhor. Então, Davi tem plena consciência do poder fortalecedor do Senhor no campo de batalha. Você vai ver isso nos versículos 32 ao 37. E como rei, uma de suas principais responsabilidades era travar batalhas do Senhor contra os adversários. Davi pôs a sua vida em risco muitas vezes pela honra e pela glória do Senhor. E eu quero lhe dizer que hoje a nossa missão é proclamar as boas novas, é fazer discípulos, é levar Jesus às pessoas, ou melhor, pessoas a Jesus. Somos colocados diante de conflitos espirituais tremendos, uma verdadeira guerra espiritual contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. São dados inflamados, são heresias, são fortalezas, são altivezes, são dardos inflamados, mas pela palavra de Deus o Senhor providencia os recursos espirituais e também materiais e humanos necessários para que travemos as batalhas e vençamos pelo poder de Cristo Jesus. Você vai ver isso numa interpolação textual. Vá lá em Efésios capítulo 6, versículos 10 a 18. Então eu termino dizendo, ovelhinha amada, hoje está um pouco mais extenso, é final de ano, é a última live. Eu peço seu fervor e amor à obra de Deus para ficar comigo até o final, em nome de Jesus. Então, a gratidão é o fruto daquele que entende a sua pequenez diante da grandeza do Todo-Poderoso. Por isso, cultive no coração simplicidade, integridade, pureza, humildade, e certamente o Senhor irá dissipar todas as trevas diante de você. Você vai ver isso nos versículos 26 a 29 de 2 Samuel 22. A gratidão deve andar lado a lado com a vida de oração. Davi se refere nesse texto a inúmeras vezes que ele orou, consultou ao Senhor e recebeu de Deus a palavra divina, palavra confiável, palavra que levou a vitória e a proteção. Uma pessoa que é grata, uma pessoa que cultiva a gratidão, uma pessoa que cultiva uma vida de louvor a Deus, é uma pessoa que está constantemente de joelhos dobrados orando a Deus. Você vai ver isso nos versículos 30 e 31. E assim a gratidão deve ser expressa em nossos louvores a Deus, exaltando o nome de Deus. Assim como fez Ana lá no início dos livros de Samuel, assim como faz Davi aqui no final do livro de Samuel. Louva e exalta a Deus como protetor incomparável. E eles se baseiam na capacidade de Deus em ser refúgio e salvação, e engrandecer os seus servos por sua benignidade. Apesar de seus servos serem falhos, apesar de seus servos serem vasos de barro, Deus tem planos perfeitos, e nós precisamos estar conscientes dessas limitações do vaso de barro, para que estejamos ainda mais aos pés do Senhor, em louvor, em adoração, em exaltação, em oração e sempre em celebração, com um espírito de gratidão. Você vai ver isso nos versículos 47 a 51, que é a nossa palavra bíblica, portanto, profética e temática para o ano de 2023. Então eu declaro, 2023, celebrai ao Senhor, pois é Ele quem exalta, é Ele quem livra, é Ele quem dá grandes vitórias, e é Ele quem usa de benignidade para com o seu povo. Neste ano, quando você começar a ver portas se abrirem, quando você vê sinais chegarem à sua vida, vitórias chegarem, quando você vê Deus te sustentar poderosamente em momentos difíceis, lembre-se sempre que é a benignidade de Deus
é a bondade e a misericórdia de Deus sobre a tua vida quem está operando todas as coisas. E isto vai te levar a celebrar a Deus, a viver celebrando um Deus tão grandioso e tão maravilhoso quanto o nosso, o único Deus, Yahvé, Adonai, Sevaot, Deus, o Senhor dos exércitos, Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o nosso Senhor, o Deus ungido para a glória do Senhor Jesus. Amém? Chegamos então ao momento de oração, vamos orar, passamos um pouco o momento, não vamos deixar de orar pelos enfermos, pelos necessitados. Nós temos aqui especialmente o irmão Neucima Proença da Costa, que irá fazer uma cirurgia no INCA, está enfrentando a batalha do câncer, está em tratamento, vai fazer uma cirurgia. Neucima Proença da Costa, e a sua irmã está com ele, acompanhando lá também no INCA, dormindo lá, acompanhando seu irmão, a dona Nádia Proença, a Coerci, está acompanhando o irmão no hospital. Vamos orar pela vida dela, para que seja fortalecida emocionalmente. Não é fácil ver alguém que amamos enfrentando uma luta tão grande e num ambiente hospitalar, não é verdade? E também oremos pela igreja perseguida no mundo. São mais de 340 milhões de cristãos, e esta semana especialmente o médico e presidente da Escola de Resgatadores Provida de Madrid, o nome dele é Jesus Poveda, foi preso na frente de uma clínica de aborto por apenas um ato de protesto no dia 28. Uma semana anterior, uma mulher foi presa e criminalizada no Reino Unido por estar apenas na frente de uma clínica em silêncio. Ela estava calada em silêncio e foi presa só por estar na frente. Ou seja, a perseguição está diante de nós. Vamos orar por estas vidas em nome de Jesus e orar pelo nosso ministério sempre, para que as portas se abram, para que o ministério tenha condições humanas e financeiras para avançar na obra da evangelização. Pai amado, eterno e bendito, Deus único, Deus verdadeiro, estamos agora, muitas famílias, em oração uníssonas, Pai, aqui pelo Facebook, também pelo canal da igreja YouTube, @Cristo Vive Missão. Estamos unidos, Pai, neste propósito de colocar, ó Deus, todos os feitos, todas as realizações, todas as obras, todas as experiências vividas e os propósitos para 2023. Tudo isto, ó Pai, diante do Senhor, que nós estamos plenamente convictos, Pai, que somos o que somos pela graça de Deus. Estamos plenamente convictos de que dependemos, Pai, inteiramente da unção de Deus em nossos dias. Como disse o profeta Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu a proclamar libertação aos cativos, boas novas aos quebrantados, me enviou a consolar os que choram, a levantar os caídos, a pôr em liberdade os algemados. Sim, ó Deus, precisamos da unção de Deus. Não podemos supor que a obra será feita na força do braço. Não podemos supor que a obra de Deus será feita com os dons humanos. Como é que pode, ó Pai, a pessoa ser cristã ou até líder de igreja e não acreditar nos dons do Espírito Santo? Isso significa dizer que a igreja é movida pelos dons dos homens? Isso está muito longe da verdade. Ó Pai, a igreja é movida pelos dons do Espírito Santo, que o próprio Espírito distribui no seu corpo conforme lhe apraz. A um dá dom de línguas, outro de interpretação, outros dons de orar, outros dá dons de governo, dons de mestre, dons de pastoreio, dons da ajuda financeira.
Ó Pai, isto tudo está diante do Novo Testamento. Isto tudo são dons fundamentados no texto sagrado. E nós não podemos promover um e invalidar outro. Não, o corpo é de Cristo. A orelha não pode achar que é melhor do que os olhos. A boca não pode achar que é melhor do que o nariz. No corpo é necessário todos os seus membros para que o corpo seja completo. Portanto, meu Deus, manifesta, Pai, a unção do Espírito Santo na vida de cada uma das suas ovelhas. Somos inteiramente necessitados dos seus dons, Pai, para que entremos no ano de 2023 movidos pelos dons e pela unção do Espírito de Deus, em nome de Jesus. Mas não podemos, Pai, deixar de rogar-lhe e pedir pelo fruto do Espírito Santo, ó Pai, porque não apenas os dons são importantes, mas quiçá ainda mais o fruto do Espírito. Porque o que adianta ser usado com um dom de falar em línguas, um dom de orar, mas não manifestar o fruto do Espírito, que é o amor, a longanimidade, o domínio próprio, a benignidade, a humildade. O que adianta, Pai, ter pretensamente um dom do Espírito, mas ser uma pessoa arrogante, ser uma pessoa soberba, ser uma pessoa dominadora da igreja, dominadora do cônjuge, dominadora com o espírito de ferro sobre os filhos? Não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia não ensina esse espírito hitleriano. Não, a Bíblia nos ensina sim disciplina, nos ensina sobre compromisso, sobre obediência, valores bíblicos. E nós queremos estar dentro dos valores da palavra. Queremos manifestar os dons e o fruto do Espírito Santo. Ó Pai, quiçá um fruto que seja extremamente necessário neste contexto que vivemos, tão polarizado, em todos os termos, tão difícil, em que o amor no coração de muitos se esfriou. Quiçá seja o dom do perdão, o fruto do perdão. Manifestamos o fruto do perdão, perdoando tudo de todos. Não podemos guardar em nossos corações, Pai, mágoas, rancor, ódio, iras. Não podemos guardar em nosso coração, Pai, sentimentos contra o nosso semelhante, muito menos contra um irmão na fé. Não podemos fazer isso. A falta de perdão dá vantagem para o adversário. A falta de perdão causa sentimentos atormentadores na vida de quem não perdoa. São os verdugos da parábola dos evangelhos. A pessoa é entregue aos verdugos, aquele que não perdoa. O casamento sucumbe quando não há perdão. O relacionamento familiar não subsiste quando não há perdão. Um ambiente de trabalho fica insuportável quando os colegas não se perdoam. Um relacionamento conjugal não é saudável se não houver perdão, Senhor. O perdão acaba com a falta de perdão, acaba com a vida conjugal. A falta de perdão acaba com a admiração ao cônjuge. A falta de perdão acaba com o respeito e o carinho da família. Ó Deus, coloca agora a capacidade, porque Tu já nos deste isso. Faz transbordar esse entendimento no coração dos Teus filhos, para que haja perdão. Porque como é que nós poderíamos entender a oração do Pai Nosso e querer perdão para nós, se nós não perdoarmos o nosso semelhante? Pois só estamos aqui de pé e só podemos imaginar um futuro esperançoso porque Deus em Cristo Jesus nos perdoou, porque Deus em Cristo Jesus é benigno,
é cheio de compaixão para conosco todos os dias, porque todos os dias, de uma forma ou de outra, ainda que num pensamento, nós pecamos. Então, Senhor, coloque em nós agora, dar os olhos de entendimento iluminados, para que possamos perdoar o nosso semelhante, ó Pai, para que possamos perdoar e assim vivermos uma vida de paz. É necessário, Pai, o fruto do Espírito, os dons do Espírito e o fruto do Espírito, para que nós vivamos pelo Espírito Santo. A palavra de Deus nos diz: jamais satisfareis as concupiscências da carne, mas andai no Espírito, Senhor. Ó Pai, como é que nós poderíamos imaginar, sonhar, ter uma expectativa de um 2023 poderoso em Deus, poderoso em Cristo Jesus, se nós estivermos andando na carne, se nós estivermos andando segundo as concupiscências do engano, se nós estivermos andando e fazendo a vontade da carne? Aquele que semeia para a carne, da carne colherá corrupção, diz a palavra. Nós precisamos acender e reacender para muitos as chamas do Espírito Santo. Ó Pai, muitos que estão orando comigo nesta hora já tiveram uma vida fervorosa para Deus, já tiveram uma vida de entrega absoluta para Deus, mas hoje vivem distantes do reino. Sim, muitos foram magoados, feridos, até mesmo dentro das igrejas, Pai. Mas, Senhor amado, todos nós somos imperfeitos. Se nós olharmos no espelho, veremos em nós mesmos imperfeições e pecados, de maneira que é impossível que exista uma igreja perfeita no mundo, porque a igreja é feita de gente, é feita de pessoas. Mas se nós levarmos esse sentimento que, porque a igreja não é perfeita, eu vou sair da igreja, então a gente tem que sair do mundo, então a gente tem que morrer, porque a vida não é perfeita, o ser humano não é perfeito, nós não somos perfeitos. Entretanto, nós somos saudáveis. E a igreja pode não ser perfeita, mas a igreja é saudável. A comunhão com os irmãos é uma coisa saudável. A comunhão com a igreja é uma coisa saudável. A comunhão com os irmãos da fé, com os pastores que estão ali estudando a palavra para nos pastorear, e isso é uma coisa saudável. Viver a vida da comunidade da fé é algo saudável, é bíblico. Então nós precisamos, Senhor amado e bendito, em nome de Jesus, andar no Espírito, para que possamos olhar aquilo que é bíblico, para que possamos olhar aquilo que vem de Deus, os pensamentos e palavras de Deus, e recebermos para as nossas vidas. E assim, Senhor, avivaremos a vida espiritual, avivaremos, porque a palavra diz: não apagueis o Espírito. Isso é responsabilidade nossa. O Espírito muitas vezes fala 1, 2, 3, 4, 10, 20, e a gente faz ouvido de mercador, a gente não dá ouvidos, entristece o Espírito Santo, e às tantas o Espírito se apaga. É a hora de voltar ao primeiro amor, é hora de acender as chamas do Evangelho, é hora de acender as chamas da palavra, é hora de fazer uma reflexão de tudo que temos vivido, dito, praticado, cultivado no coração, para que possamos jogar por terra tudo aquilo que não for do Espírito, tudo aquilo que for carnal, demoníaco, tudo aquilo que for do mundo, secular, mundano. Precisamos jogar por terra. Cristo não é contra a cultura, mas existem elementos na cultura que são contra Cristo, e nós precisamos identificar esses elementos que são contra Cristo e não aceitá-los em nossa vida, não aceitá-los em nossa casa, não aceitá-los em nossa televisão, não aceitá-los em nossa programação de internet, não aceitá-los em nossa lista do Spotify, não aceitá-los
na nossa literatura particular, biblioteca. Não podemos aceitar, porque não podemos servir a dois senhores. Não podemos andar na carne e achar que está tudo bem. Nós precisamos tomar posicionamento. Sou de Deus, sou de Cristo, sou da palavra. Vou refletir sobre isso e vou dizer amém para Deus. Isto é uma vida que celebra ao Senhor. Isto é uma vida que celebra a Deus. Isto é uma vida que engrandece o nome de Deus. Isto é uma vida que honra a benignidade e a graça de Deus, porque nós não podemos nos valer da graça de Deus para permanecer no pecado. Nós não podemos nos valer da benignidade, da bondade do Senhor para viver uma vida de pecados. Nós não podemos fazer a graça de Deus de libertinagem, porque não podemos achar que fazemos Deus de palhaço. Não podemos brincar com Deus. O texto bíblico usa a palavra: para Deus não se torce o nariz. Não podemos viver uma vida mimada na carne e achar que Deus está apoiando isso aí, que não está, não. A graça de Deus é para que nós não permaneçamos no pecado, nos valhamos da graça de Deus para dizer: Senhor, obrigado pelo perdão dos pecados, e eu estou aqui, Pai, para refazer a minha vida, para buscar superar os pecados, superar as minhas fraquezas, superar as debilidades, na força do Espírito, na força de Deus, encontrando em Deus, na oração, na palavra, na vida de comunhão congregacional, na vida bíblica, em Deus, prazeres maiores do que os prazeres do mundo. Não conseguiremos vencer a carne na força da carne. Não conseguiremos vencer o pecado na força da determinação da carne. A determinação da carne moral é falha. Prometemos que não vamos pecar mais, mês seguinte estamos pecando de novo. Prometemos que não vamos mais fazer isso ou falar aquilo, e depois incorremos no mesmo erro. Por quê? Porque nós somos instáveis, somos falhos, somos pecadores. Para vencer a prisão do pecado, para vencer o estigma do mundo, para vencer as marcas do pecado e da morte, somente encontrando em Deus o nosso refúgio, os nossos prazeres, as nossas delícias. Por isso Jó 36:11 diz: se o ouvirem e o servirem, acabarão os seus dias em felicidade e os seus anos em delícias. Em Deus faremos proezas, em Deus saltaremos exércitos, em Deus saltaremos muralhas. Então que vivamos 2023 andando no Espírito, dando os frutos do Espírito com os dons do Espírito e andando no Espírito Santo. Sim, meu Deus, para a glória do Senhor, usa-nos, Pai. Usa o nosso ministério, usa-nos, Senhor, sobre o altar da igreja, para abençoar o teu povo, com uma palavra saudável, com uma palavra equilibrada. Senhor, dê-nos como pastores coração verdadeiramente pastoral, coração que ame as ovelhas de Deus, que ame o povo do Senhor, coração, Senhor, que ame as tuas ovelhinhas, para que estejamos continuamente orando pela vida delas, quando necessário for, visitando as ovelhas, quando necessário for, atendendo os telefonemas para gabinetes, quando necessário for, marcando gabinetes pastorais, para tratarmos questões no gabinete pastoral. E sobretudo, Pai, o maior gabinete é o altar da igreja. É dali que partem orientações, é dali que parte o estudo bíblico, que o pastor fica aqui dia após dia, estudando, para levar uma palavra bíblica. Não o seu achismo para o altar, não as suas opiniões equivocadas para o altar, mas levar um estudo bíblico, fruto da hermenêutica, fruto da exegese, fruto do estudo acurado da palavra de Deus,
fruto da pesquisa, da oração, de uma vida com Deus, para que seja levado para o altar a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, porque é da palavra do Senhor que as ovelhas precisam, estão necessitadas, e é esta palavra que alimenta a vida. Então, Senhor, usa-nos, Pai, os pastores da igreja, presbíteros, o corpo estatutário da igreja, a liderança da igreja, para estarmos mutuamente, ó Pai, contribuindo e ajudando na vida espiritual da igreja, para que assim tenhamos uma igreja saudável. E quanto às tuas ovelhas, Pai, que elas sejam ovelhas ouvintes e praticantes da palavra de Deus, que ao ouvirem a palavra de Deus recebam, que não recebam apenas palavra de promessa: vai comprar a casa, vai ser curado, vai ter o carro do ano, vai ter a vitória. Não apenas isso, mas quando forem admoestadas, quando forem exortadas, quando receberem uma palavra que aparentemente é uma palavra dura, mas é bíblica, e se é bíblica, é sagrada, deve ser recebida e praticada. Dê coração obediente para as tuas ovelhas, Pai, para que as tuas ovelhas obedeçam a palavra, recebam a palavra que está sendo pregada do altar, instruída do altar da igreja, para que elas possam verdadeiramente ser pastoreadas, porque em muitos lugares a pessoa finge que pastoreia e as ovelhas fingem que são pastoreadas. Não se prega contra o pecado, não se prega contra o adultério, não se prega contra a mentira, não se prega contra a fornicação, não se prega contra a avareza. Por quê? Porque um pega a mulher do outro, um mente para o outro, e o cara que está lá no altar é um palhaço e não fala a verdade porque tem medo de perder dizimista. Ah, Deus me livre! Deus me livre! O dia que eu tiver medo de perder ovelha na igreja, dizimista ou o que for, e isso me impedir de pregar a palavra, eu prefiro deixar de ser pastor, porque eu não estou aqui para enganar ninguém, porque eu não trato ninguém como palhaço, e eu palhaço não sou. Nós temos que ter uma igreja séria. Temos que orar para que a igreja do Brasil seja uma igreja séria, que a palavra de Deus seja respeitada, doa quem doer, porque muitas das vezes o pastor está lá com o coração sangrando, mas está pregando a palavra, está precisando de oração, e mesmo assim está orando pelo irmão que chega necessitado, está precisando de uma bênção, mas mesmo assim está lá procurando ser bênção para a vida das pessoas. Então, o que o pastor corta na sua carne, dando a sua vida por estar comprometido com a obra de Deus, a igreja também tem que ter esse compromisso e aprender a ter esse compromisso. Porque ninguém na obra de Deus é o reizão da cocada preta, é a rainha de Sabá. Ninguém! Todo mundo é igual. Não tem quem é advogado, o outro é médico, o outro é o PhD, o outro é o empresário, o outro é o político, deputado, o outro é o rei da cocada. Não tem nada disso. É todo mundo carne e osso. Quando morrer vai virar pó, e se não tiver a graça de Deus não vai para o céu. A obra de Deus, todo mundo é igual, todo mundo é ovelha, todo mundo é filho e é amado, e assim são honrados, como a palavra de Deus diz, pelo próprio Deus, a 30, 60, 100 por um. Honra a quem merece honra. A questão é que muitos dos filhos e ovelhas que perante Deus são todos iguais, mas muitos amam muito mais a Deus e praticam muito mais a obra de Deus do que outros que ficam só no blá blá blá. Faltam a igreja, não tem vida de oração, não chegam junto nada na casa de Deus, não são dizimistas, não são ofertantes. Se dependesse dessas pessoas, a obra de Deus já estava fechada há muito tempo.
Ao passo que Deus usa outros com amor, com fidelidade, que doam as suas vidas, são fidelíssimas à obra de Deus. No que tange a isso, honra ao que merece honra, ao profeta, galardão de profeta, ao que ora, galardão do que ele faz, ao que prega, galardão do que ele faz, ao que a Bíblia ensina e ao que nós precisamos saber identificar na obra de Deus. Então, Senhor, ajuda-nos, Pai, porque em todas as coisas do relacionamento humano é difícil, é complicado, mas como cristãos nós podemos superar todas as debilidades, inclusive com o entendimento que é muito melhor estar no corpo do que fora do corpo. É muito melhor ter o apoio e o amor do corpo de Cristo do que estar andando por aí sozinho nesse mundo. Então, ó Pai, cura aquelas ovelhas que estão afastadas, cura o coração delas, liberta essas pessoas dos pensamentos mentirosos que as afastou da igreja e traga-as de volta para o reino do Senhor, para que a igreja esteja unida, sólida e fortalecida, vivendo o melhor de Deus na sua vida. Senhor, pedimos, Pai, pelas tuas ovelhas, para que o ano de 2023 seja um ano bíblico, seja um ano de profunda comunhão com Deus, seja um ano, Pai, de crescimento espiritual, que as tuas ovelhas, Pai, estejam agarradas à palavra do Senhor, que as tuas ovelhas, Pai, estejam uníssonas na palavra, no pensamento, na fé, na confissão da palavra, e que nós, Pai, juntos, como igreja de Cristo, vejamos grandes obras de Deus serem operadas em nosso meio. Meu Deus, colocamos diante de Ti, Pai, nesta hora, para o ano de 2023, as obras que nós faremos no templo da igreja de Itaipu. O Senhor nos concedeu uma grande vitória, Pai, um grande milagre, que foi um templo próprio na rua Estrada Francisco Cruz Nunes, 10.031, em Itaipu. E nós cremos, Pai, que Tu não fazes obras incompletas. Aquele que começou a boa obra há de completar esta obra, Pai. O templo já está lá e agora precisa passar por uma reforma. Nós já temos o projeto já foi feito, já foi pago, está sendo aprovado na Prefeitura de Niterói, mas nós precisamos de recursos, Pai. Precisamos de recursos para fazer esta obra. Esta é uma obra muito cara, é uma obra muito grande, Pai. Precisamos de recursos para fazer, inclusive para fazer a escolinha bíblica, porque é muito importante que a igreja tenha a escolinha bíblica, e estará também no projeto, Pai. Então, Pai, assim que terminarmos a obra, o projeto que está lá na Prefeitura, a primeira coisa que vamos fazer é a escolinha bíblica. Pai, precisamos de recursos. Manifesta a provisão, Pai. Manifesta a chuva de bênção, Senhor. Que cada família do nosso ministério abrace esta causa, dê as suas ofertas também para esse propósito. Pai, que esse vídeo corra e pessoas, Pai, também lá da redondeza de Itaipu, que morem naquela redondeza, pessoas que estão conhecendo o nosso ministério agora, através desta live, sintam no coração de abençoar, para que nós façamos esta obra, em nome de Jesus. As fotos do projeto estão no nosso It's Moving, Cristo Vive Missão. Lá no ícone igreja você vai encontrar as fotos do nosso projeto. Em nome de Jesus, Senhor, manifesta a provisão para esta grande obra, meu Pai, porque depois desta obra que for feita lá, nós vamos orar pela provisão, para que tenhamos uma igreja própria aqui no Rio de Janeiro também, Senhor, para que tenhamos 2 sedes, lá em Itaipu e aqui no Rio de Janeiro, e possamos, através dessas 2 sedes, fazer uma obra em todo o Brasil. Nós cremos, estamos lutando e nos preparando para isso. O Senhor nos tem capacitado para isso, ó Pai, biblicamente, espiritualmente, como igreja, para que possamos alçar um grande voo para a glória do Senhor. Então, ó Pai, chegando ao final desta live,
um pouco mais extensa nesta noite, final de ano. Queremos te agradecer e colocar diante de ti, Pai, cada vida e cada nome, Pai. A Márcia Torres, Covid-19, Fernanda Lisboa, gravidez de risco, Maria Amélia, teve parada cardíaca, está respondendo, está em tratamento, Gabriel Rocha Guimarães, AVC isquêmico, a Antonella, recém-nascida, UTI, sopro no coração, está lá sendo tratada, Isabel Nogueira, em tratamento de fisioterapia para recuperar os movimentos, Marilene Almeida, dores no braço, precisa de cirurgia, irmã Luzia, missionária, complicações decorrentes de diabetes, visão e fortalecimento dos ossos e músculos, Tereza de Andrade, hérnia no abdômen, dores abdominais, inflamação no fígado, Marcos Palhares, pedra nos rins, pressão alta, diabético, problemas de visão, Diego Tributino Silva, sistema imunológico e saúde fragilizada, precisa ser curado, tocado e um milagre. Pessoas agora com câncer, Neucima Proença da Costa, Benjamin Lopes, 5 anos, Lourdes Sobrosa, Andréa Ferreira Silva, Sandra Cardoso do Amaral, Terezinha de Jesus, Suzana Gouveia, fazendo quimioterapia, Sueli Fabiane, essas pessoas com câncer em quimioterapia, fazendo tratamento. Saúde emocional, a Nádia Proença, acompanhando o irmão no INCA, Gabriel Chagas, um adolescente com síndrome do pânico e depressão, Fernanda Chambarelli, família, Mary e família, Kátia Silene e família, Neuza Lopes e família, Terezinha Tinoco e família, Luísa de Andrade, Márcia Torres e família, Tia Francisquinha e família. Todas essas pessoas, fortalecimento espiritual, emocional, pelo fim da ansiedade, paz no coração. Causa da justiça, nossa pastora Deise Lúcia de Almeida, tem causa na justiça, está esperando um milagre, precisa dessa vitória, precisa dessa bênção judicial, para que possa aí honrar alguns desafios. Sua vitória está chegando, nossa pastora, em nome de Jesus. Vinícius Machado também, causa na justiça, declaramos a sua vitória, a sua bênção em nome de Jesus. Finanças e portas de emprego, nós temos o Bruno Vilela, Alex Silva e Geilda Santos. Porta de emprego em nome de Jesus seja aberta para essas pessoas, meu Deus, para a glória do Senhor. Questão de vícios e libertação, temos o Pedro e a Cláudia, libertação de drogas, dependência química. Recebo aí um toque de Deus, que pessoas também ao seu lado sejam usadas num tratamento multidisciplinar, que vocês estejam dentro da igreja sendo pastoreados em nome de Jesus. Oramos pela igreja perseguida, mais de 340 milhões de cristãos em todo o mundo enfrentam algum tipo de perseguição religiosa. Orando pelo médico, o presidente da escola Resgatadores de Provida de Madrid, que foi preso, a mulher no Reino Unido que foi presa, líderes cristãos são presos na Eritreia, o governo quer silenciar denúncias de violações de direitos humanos. Isso é perseguição cristã, vamos orar para essas pessoas. E essa semana passada, o dicionário de Cambridge mudou a definição de homem e mulher, removendo a questão biológica que define homem e mulher. Oremos por tudo isso que está ocorrendo no mundo, todo esse movimento que nós sabemos que é uma preparação para o anticristo. E oremos pelo nosso ministério, para que portas se abram, a nossa igreja cresça em material, questões materiais, financeiras. Nossa igreja é muito frágil financeiramente, precisamos de milagres, precisamos que toda a igreja chegue junto, precisamos que Deus abra portas grandes para os nossos irmãos e irmãs que já são fiéis, para que possam continuar contribuindo e até que possam contribuir mais de acordo com aquilo que Deus fizer na vida delas. Precisamos então de milagres, pessoas sejam levantadas para os ministérios, ministério de louvor, precisamos pessoas ministrando louvor na igreja, back vocal, graças a Deus nós já temos bastante gente, mas precisamos também de músicos
que em nome de Jesus o Senhor levante pessoas no ministério de evangelismo, também capelania, pessoas que amem a igreja, assumam compromisso com a obra do Senhor, não faltem os cultos em nome de Jesus. Então, em oração, eu quero agradecer, meu Pai, pela vida de cada ovelhinha do nosso ministério. Eu quero aproveitar esse minuto final para agradecer pela vida de cada ovelhinha do nosso ministério, Pai. Obrigado por essas vidas que o Senhor levantou, por essas vidas que o Senhor colocou do nosso lado, para nos ombrear, para nos apoiar, para serem pastoreadas, para estarem caminhando junto conosco nessa jornada espiritual. Pessoas que amam a Tua obra, pessoas que são fiéis à Tua casa, meu Pai. Nós temos irmãos na igreja, famílias na igreja, que não abrem mão de serem fiéis. Todos os meses depositam o dízimo e também dão ofertas na casa do Senhor. Eu preciso agradecer a Deus por essas vidas, Pai. São vidas preciosas, Pai, vidas que amam a Tua casa, vidas pelas quais o Senhor sustenta essa obra, vidas através das quais o Senhor abençoa o nosso ministério. Pai, obrigado por essas vidas, Pai. Multiplica na vida de cada uma delas infinitamente mais, Senhor, que elas possam ter para emprestar e não tomar emprestado, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pelas vidas das Tuas ovelhinhas, membros da igreja, pessoas que estão sempre, todo domingo estão conosco na casa do Senhor, estão na live. Outros, Pai, às vezes por causa do motivo de trabalho faltam, mas sempre que podem estão na igreja, oram pela igreja também, Senhor, sempre colocam a igreja nas suas orações diárias. Obrigado por essas vidas, meu Pai. Obrigado por essas ovelhinhas, por essas famílias que estão sendo representadas, são o reino de Deus. Senhor, obrigado. Eu te peço que o Senhor abençoe rica e abundantemente a vida de cada uma delas, com saúde, com respostas de oração, com portas de emprego, com provisão financeira, que todas possam terminar o ano de 2022 com as suas contas em dia, meu Pai. Que todas possam entrar 2023 com novas perspectivas de crescimento financeiro, saúde familiar, com bênçãos sem medidas nas suas vidas, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como Igreja de Cristo, povo de Deus, estaremos aqui para crescer na palavra, no conhecimento, na fé, nos dons, no fruto do Espírito e no andar do Espírito Santo. E em nome de Jesus, entraremos 2023 com 2 Samuel 22, 49 e 51. Celebrai ao Senhor, pois é Ele quem exalta, é Ele quem livra, é Ele quem dá grandes vitórias, e é Ele quem usa de benignidade para com o seu povo. Ó Senhor, obrigado pela Tua presença, obrigado, Senhor, por quem Tu és, muito acima do que Tu podes fazer, mas quem Tu és. A Tua presença é maravilhosa, a Tua presença nos alimenta, a Tua presença nos anima, nos fortalece, nos motiva. Jesus, obrigado, Senhor, pela Tua vida em nós, porque Tu moras em nós, porque Tu habitas em nós. Obrigado, Espírito Santo, porque Tu nos batizaste, Tu nos selastes, Tu nos revestiste com o Teu Espírito. Somos templo do Teu Espírito. Aonde nós estamos andando, o Teu Espírito está conosco, está dentro de nós. Seja no levantar, no sentar, no deitar, no caminhar. Ah, Senhor, ainda que fizéssemos a nossa cama no mais profundo abismo, ou tomássemos as asas da alvorada, ainda lá a Tua mão estaria conosco, e a Tua destra nos susteria. Oh Jesus, obrigado, porque ainda que andássemos pelo vale da sombra da morte,
o Senhor estará sempre conosco. Por isso a nada temeremos, Senhor. Jogamos por terra todos os medos, e entramos em 2023 com confiança, com ousadia, no poder do Espírito Santo. E se Satanás entrar no nosso caminho, será atropelado pelo poder do Espírito de Deus, porque não somos nós, é Deus, é a graça de Deus. Somos o que somos pela graça de Deus. Confiamos em Ti, Senhor. Depositamos em Ti a nossa esperança. Depositamos em Ti a nossa confiança. Depositamos em Ti a fé. Tudo, Pai, tudo está sobre Ti. Tudo é por meio de Ti. Tudo é para Ti, Senhor. Tu és a nossa razão, a nossa alegria, o nosso sentido de viver. Tu és tudo para nós, Senhor. Nossa vida, nosso amor maior, nosso grande amor, nossa paixão. O primeiro pensamento da nossa vida é para Ti, Senhor. Do nosso dia é para Ti. Os nossos últimos pensamentos em oração do dia são para Ti, Senhor. Durante o dia inteiro estamos em oração, falando contigo, Pai. Tu és o rochedo, refúgio e salvação. E somos gratos, muito gratos, Pai. E queremos viver essa gratidão máxima, Pai, todos os dias, a partir de hoje, Pai, celebrando a Deus, celebrando gratidão, exaltação, louvores, vida de oração, adoração, reconhecimento de que tudo está pautado na Tua benignidade, na Tua misericórdia. Estamos de pé pela misericórdia, andamos pela misericórdia, receberemos o amanhã pela misericórdia. Quando fecharmos os olhinhos aqui, abriremos na glória pela misericórdia. A misericórdia de Deus são a causa de não sermos consumidos. Hosana nas alturas, glorificado e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o povo amado de Deus diga: amém, amém e amém. Amadas ovelhinhas, chegamos ao final da live de hoje. Passamos um pouco, mas hoje é a última live de 2022. Então, por essa razão, estendemos um pouco mais. E para mim foi um prazer, uma alegria muito grande tê-lo você aqui comigo, conosco, nessa live maravilhosa. Peço a Deus que você tenha uma noite linda, maravilhosa, revigorante, fortalecedora. Peço a Deus que você tenha um final de ano, um romper de ano poderosíssimo, cheio da glória de Deus. Ligo aqui na terra com o amado presbítero Jorge, que no último domingo profetizou que esse seria o último ano que nós passaríamos fora da igreja, fora do templo, que ano que vem, 2023, já estaríamos no templo. Ligamos na terra esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo, e que você possa ter aí um romper de ano maravilhoso, um romper de ano em família. Perto da hora do romper do ano, vou enviar mais uma palavra para todos. Amanhã de manhã, o devocional que o pastor vai enviar é baseado nesta palavra que nós ouvimos hoje, palavra profética para bíblica, portanto, profética e temática para 2023. O devocional será baseado nela, em nome do Senhor Jesus Cristo. Perto do romper, vou enviar mais uma palavra. Que Deus misericordiosamente opere em nosso país, que 2023 a mão da graça de Deus use a nossa Câmara e o nosso Senado, todos aqueles que lá estão a favor da vida, a favor Deus, pátria, família, liberdade, todos aqueles que conservam os valores cristãos, que são os valores fundantes do Ocidente,
que estes sejam usados por Deus para serem protetores desse país, serem bênção desse país, que nós vejamos a mão poderosa de Deus operar neste ano de 2023, os próximos anos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ovelhinha amada, receba meu carinho, receba meu abraço, receba aí ósculo santo, o meu Abacuque, meu abraço, e ósculo santo para você, em nome de Jesus. Eu amo a igreja, eu amo cada um dos meus amados irmãos em Cristo Jesus, no amor de nosso Senhor Jesus Cristo, que é certamente o amor maior. Receba meu carinho, meu abraço, meu apoio, minhas orações, que esta palavra germine e trabalhe em cada coração, frutificando abundantemente. Que a graça, a paz, a misericórdia, o amor e as doces consolações do Espírito Santo se manifestem hoje e para sempre na vida da Igreja de Jesus. Feliz 2023, feliz ano novo, um ano maravilhoso, 2023 cheio da celebração, de livramentos, de vitórias, grandes vitórias, de exaltação sobre os inimigos, bênçãos de Deus, da parte do Senhor, pela sua benignidade e misericórdia. Bênçãos sem medidas. Uma boa noite, ovelhinha amada. Um abraço carinhoso, graça e paz. E eu digo, somos o que somos pela graça de Deus.